Glória a Deus. Aleluia. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. A luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Todos juntos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que o Senhor tenha liberdade nesta noite para entregar à tua igreja aquilo que lhe apraz, porque a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir o propósito. E que verdadeiramente, Senhor, os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, e o nosso coração voluntário, pronto para obedecermos e seguirmos adiante no nome de Jesus. Podeis tomar assento. Irmãos, essa semana eu, pensando nesse texto da palavra de Deus, meditando, ontem estivemos ali na nossa reunião de ministério, pastor Bento, ele que ministrou a palavra de Deus. É Bento, né? Genival Bento. Tem o Bento. Obrigado, pastor Isaías. Genival Bento. E ele pregou lá em Levítico, falando acerca quando Moisés separa as pessoas para o santo ministério. E ali, todos os pastores, obreiros que ali estavam, acho que foi impossível não derramar uma lágrima, por saber tão tamanha é a responsabilidade do chamado de Deus para o santo ministério. E olhando Paulo, trazendo aqui esse texto, ele vai mostrar para nós algo muito importante, porque enquanto a igreja de Corinto, algumas pessoas introduzidas ali, estavam querendo até mesmo criticar o ministério de Paulo e várias outras coisas, que não é esse o assunto que eu vou entrar aqui.
O apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui algumas coisas importantes. Eu tirei algumas coisas para nós estarmos meditando nesta noite, acerca de alguns pontos. O que eu acho interessante é quando Paulo fala acerca da sua vida, e ele vai trazer para nós algumas coisas aqui muito valiosas mesmo. E uma destas coisas que ele traz para nós é acerca de nós preocuparmos mais com aquilo que é eterno. Aí quando foi ontem, terminou a nossa reunião, quando eu chego ali na minha sogra, eu vejo a notícia, pastor Josué passando também para nós, da partida da bispa Keila. Eu sei que toda a nação madureira hoje lamenta, chora a partida da serva do Senhor. Apenas 52 anos, teve um mal súbito. E eu quero aproveitar, irmãos, para você tomar cuidado, porque lá no YouTube já tem um tanto de gente colocando muitas besteiras lá, coisas que não tem nada a ver a causa da morte dela. Mas quando nós olhamos dentro desta palavra, e eu estava dizendo para a pastora Miriam, quando Deus quer levar, Ele leva. Quando não é tempo, o Senhor não quer levar, passa pelo vale como ela passou e Deus dá vida, porque Deus tem um tempo determinado. E dentro disso que toda a nossa madureira está vivendo no dia de hoje, ontem e hoje, nós podemos observar o quanto a nossa vida ela é passageira. E eu disse para a pastora Miriam ontem, eu falei, olha, lá em Eclesiastes, falei para minha mãe também, fala sobre a vida do homem, é tão passageira, e também fala sobre algumas coisas que Deus permite, e diz que Deus permite para que haja temor no coração dos homens. E louvamos a Deus pelo trabalho que ela prestou em todo o Ministério Madureira, 52 anos, e foi o tempo que Deus deu para ela. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho para mim, e nem você sabe o tempo que você ainda tem nesta terra. O certo é que a morte chegou e apanhou aquela mulher ainda com vigor, trabalhando na obra. Eu vi alguns depoimentos, quantos ensinos, quantas mensagens, quantos aconselhamentos, quantas orações, quantas noites orando, quanto choro, quantas lágrimas, muitas irmãs ali dizendo. Ou seja, temos um tempo determinado. Agora, irmãos, o que Deus já tinha colocado no meu coração ainda reforçou mais com esse acontecimento. A primeira coisa que nós devemos fazer, porque nós estamos tão focados nas coisas passageiras desta vida, a ponto de estarmos tão relaxados com a nossa fé, com a nossa comunhão e com as nossas responsabilidades de cristão. E hoje um culto de ceia, tão importante para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que vieram, eu sei que choveu muito, tem muitos irmãos que moram longe, depende de uma moto, de um veículo. Que Deus os abençoe, que dê a oportunidade deles estarem aqui, se Jesus não voltar, terça-feira, participando da ceia do Senhor novamente. Ou seja, teremos aqui para eles e para quem estava trabalhando. Mas a gente observa aqui, irmãos, a importância do que Paulo estava mostrando para os irmãos, de nós focarmos naquilo que é eterno. Pastor Jurandir, quando eu pedi ele para cantar esse hino esses dias para trás, alguém me pediu ele na rádio, eu toquei, achei muito bonito, já passei a mensagem, disse, pastor Jurandir, sai esse hino, se for possível, se o senhor puder cantá-lo na ceia. Nós precisamos de estarmos atentos, porque nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, irmãos. E eu pergunto para mim e para você nesta noite, como nós estamos vivendo como peregrinos e forasteiros nesta terra, sabendo que a qualquer hora a gente vai ser tomado, tirado para a eternidade. E Paulo traz aqui a importância de nós focarmos no que é eterno, porque a promessa de Deus não é só aqui nesta terra, nos abençoar, abrir portas, trabalhos, fizemos aí o nosso projetando, as igrejas fizeram, estamos esperando que, se o Senhor nos conceder a oportunidade de vivermos o ano de 2025,
que alguns sonhos, algumas coisas se realizem nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos de entender, Paulo disse algo importante. Volta lá no versículo 1, irmão Júnior, por favor. Ele fala de uma importância, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo estava mostrando para a igreja o ministério que Deus tinha chamado ele. Todos nós sabemos de onde Deus tirou Paulo. Deus trata com ele no caminho de Damasco. Muda a história de Paulo, de Saulo, muda o nome de Saulo para Paulo. E Deus o levanta, depois de algum tempo, como ministro do Evangelho, para pregar as boas novas. E como aquele homem sofreu. Como aquele homem dedicou a sua vida por amor a Cristo, por amor às almas, por amor a vidas, por amor à noiva do Cordeiro. E quando nós observamos aqui, irmãos, nós vemos Paulo dizendo, irmãos, nós não devemos desfalecer. E Deus falava muito comigo nesse texto, porque quando nós estamos na nossa vida espiritual, conduzindo a nossa caminhada espiritual, irmãos, não é fácil. Às vezes pensamos em desfalecer, as nossas forças se esgotam na caminhada, nas lutas, nas adversidades, mas Paulo estava na posição, dizendo, olha meus irmãos, nós não vamos desfalecer, nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós vamos continuar adorando a Cristo, nós vamos continuar pregando a palavra de Cristo, ainda que alguém não aceite, ainda que alguém não concorde, mas fomos chamados para o ministério, e a palavra ministério significa serviço, servir. Paulo estava dizendo, nós fomos chamados para servir, para realizar algo em prol de algo. Aleluia! Versículo 2. Ele disse, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Eu acho interessante que ele manda nós focarmos naquilo que eu já disse aqui, primeiro ponto, naquilo que é eterno, como as promessas de Deus. Irmãos, quem me chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem nos escolheu foi Deus, e nós devemos focar naquilo que é eterno. Eu gosto muito quando os discípulos voltam tão alegres, saltitantes, dizendo, Senhor, a gente ora pelos enfermos e eles são curados. Nós expulsamos demônios e eles saem e nos obedecem. Jesus viu aquela alegria, mas ele disse, foque no que é eterno. Alegre-se mais, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Irmão, Deus pode te usar nesta terra, Deus pode te abençoar nesta terra, mas foque no que é eterno. O seu nome é escrito no livro da vida. Ainda tem crente aqui que tem o nome escrito no livro da vida, que pode adorar a Deus nesta noite e dizer, Senhor, eu quero viver o meu foco naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno. Aleluia, e não naquilo que é transitório. Irmãos, as coisas desta vida são transitórias. Perdemos alguém tão especial ontem também, né, mãe? Perdemos. Não pudemos ir. Hoje era ceia. Foi sepultado hoje à tarde. Alguém que fez parte da nossa vida, como família, tão especial. Simplesmente saiu com o filho, alguém estava numa canoa, pescando, pescador antigo, eles. Homem que lutou pela vida, construiu patrimônios, fez grandes coisas. Mas a canoa encheu d'água ou virou, não sei. A gente ainda não sabe detalhadamente. E ele partiu para a eternidade, não conseguiu sair de dentro daquele rio. A nossa vida é transitória. A nossa vida é passageira. Irmãos, se nós sabemos disso, por que não nos dedicamos mais a Cristo, que morreu por nós, que nos ajuda, que nos fortalece, que está presente na nossa vida todos os dias, até a consumação dos séculos. E Paulo estava chamando
Em nome de Jesus, irmão, eu quero chamar a minha, a sua atenção. Pare de ficar preocupado com as coisas terrenas, transitórias. A gente não sabe nem se amanhã vamos acordar com vida. Vamos estar focados naquilo que é eterno. É a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a santidade com Deus. Uma vida verdadeiramente servindo o reino. E eu te pergunto, o que você tem feito pelo reino? O que estamos fazendo por amor a Cristo? Paulo disse, o nosso ministério, o chamado, nós não vamos desfalecer. Não é tempo de desfalecer, irmãos. Não é tempo de recolher redes. Não é tempo de colocar ali a botina do lado. Não, mas é tempo da gente posicionar e dizer, Deus, eu estou focado naquilo que é eterno. Usa-me, Senhor, enquanto eu tenho a voz para te adorar, enquanto eu tenho fôlego de vida. Usa-me, Senhor, porque eu faço parte de uma geração eleita. Aleluia! E aí ele mostra esse segundo, algo importante para nós. Ele fala sobre a cegueira espiritual e a luz do Evangelho. Olha o que ele diz aí no verso de número 2. Rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente nos dias que nós estamos vivendo, como naqueles dias também, que está falsificando a palavra de Deus, andando com astúcia para serem aceitos, para trazerem adeptos, ou para viver as suas vidas de pecado, com astúcia, adulterando a palavra, tirando a verdade da palavra. E Paulo disse aqui, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você, nós somos chamados para viver a verdade. Nós não fomos chamados para viver um evangelho falsificado. Nós não fomos chamados para ser iludidos pela mentira, usando alguns versículos bíblicos, mas nós somos chamados para trazer a verdade da palavra de Deus. E estamos vivendo o tempo que Paulo também disse, os homens terão comichões nos ouvidos, e não vão querer ouvir a verdade, não vão querer aprender a verdade, mas estão iludidos com astúcias de homens, palavras, adulterando a palavra, e estão arrebatando multidões. Mas ainda há homens, ainda há mulheres, ainda há uma igreja na terra, pregando a verdade, vivendo a verdade, sofrendo por amor à verdade, mas não abre mão da verdade do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus, e isto é a importância de nós andarmos pela fé, irmãos, e não andarmos por uma vida injusta, corrompida. Deus está nos chamando nesta noite, não é apenas para participar desta mesa, mas Deus está nos chamando, nos convocou para vivermos verdadeiramente, irmãos, pela fé, a fé em Cristo. Haja o que houver, a nossa fé está fortalecida nele. Aconteça o que acontecer, a nossa fé é uma fé salvífica, não é uma fé meia tigela, não é uma fé só quando tudo está bem, não é uma fé só quando nós estamos recebendo as bênçãos, mas é uma fé que em qualquer circunstância, estão pregando mentira, mas está vivendo a verdade, estão tentando enganar a outros, mas está vivendo a verdade, não é enganado. Nada tira a fé dele em Cristo, nada o faz voltar atrás, nada o faz regredir na fé. Irmãos, quem abraça a fé salvífica nunca quer largar de ser crente, irmão. Quem abraçou a fé nem pensa em largar de ser crente. Quer ser mais crente, quer viver mais a verdade, quer andar na presença, quer ser cheio da presença, quer ser corrigido, exortado, consertado e preparado para o arrebatamento. Aleluia! E é isso que ele está falando. Não vamos viver as coisas injustas, coisas ruins. É tempo de nós vivermos para o Senhor. Aleluia. E aí ele está dizendo lá, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Versículo 5. O 4, desculpa, Júnior. Nos quais, quem?
O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos servos por andar com Jesus. O que Paulo estava dizendo? Tome cuidado, porque tem muita gente vivendo uma cegueira espiritual. Paulo estava mostrando que tem muita gente que não vive à luz do evangelho, que estão vivendo uma cegueira espiritual, que ouve o evangelho, mas parece que está encoberto, não entendem, não querem. Mas aí ele diz: o que está acontecendo? Tem um Deus deste século, tem um demônio, tem um inimigo da nossa alma que está cegando o entendimento das pessoas, para que elas não cheguem à verdade. Irmão, em nome de Jesus, não deixe o Deus deste século cegar o teu entendimento, para que você não esteja enxergando mais a verdade. Jesus um dia disse para uma igreja: vocês estão cegos, compre colírio, para que possa enxergar melhor. Irmãos, tem um colírio do céu aqui nesta noite. Peço, Senhor, abre os meus olhos, não deixa eu ser iludido, não deixa eu ficar seguindo a coisas que não é a tua palavra. Eu não quero. O Deus deste século não vai habitar na minha vida. O Deus deste século não vai comandar a minha vida, os meus passos, porque quem comanda é o evangelho da verdade, é Cristo Jesus. Paulo disse: a gente prega é Cristo. Nós estamos falando é de Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Esta é a importância que nós temos, meus irmãos, de confiarmos, porque a mensagem está encoberta. Aqueles que perecem, tem tantas pessoas que fecharam os olhos para o evangelho, não querem, não perceberam, deixaram o inimigo estar trabalhando, cegando o entendimento. Esse mundo, irmão, jaz no maligno. Esse mundo está cego. A gente está vendo tudo acontecendo e o mundo está cego. Não está vendo que tudo isso está cumprindo a palavra. E o pior, irmãos, que tem muita gente que já foi atingido por esta cegueira e não está percebendo que está se distanciando do evangelho da verdade, que está perdendo a comunhão com o Senhor, que não está vivendo mais um evangelho que transforma, que muda, que alegra, que renova, que traz a gozo da salvação. Aleluia! Mas olha o que ele diz: que há uma luz do evangelho, a luz de Deus está dentro de nós. Irmão, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ainda há um povo na terra que o evangelho atingiu ele, que a luz resplandeceu na vida dele. E Paulo sabia muito bem o que é uma luz resplandecer, que ele chega e ficou cego quando a luz, a glória do Senhor apareceu. Ainda há um povo na terra. Faça parte desse povo, meu irmão. Faça parte desse povo que a luz do Senhor resplandeceu no coração dele. Não tem lugar para treva, porque é uma luz gloriosa do Espírito Santo em nós. Há uma luz maravilhosa do Senhor em nós. E aí ele traz algo importante, dizendo quem nós somos, mas como ele faz. 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de... E não... Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por que ele estava mostrando isso, irmãos? Porque, aparentemente, um vaso de barro parece ser algo sem valor, comparado a um vaso de ouro, a um vaso de prata, a um vaso muito precioso. Eu posso também entender algo dentro do meu coração desta palavra, que mesmo que eu não tinha valor para este mundo, mesmo que talvez você não tinha valor para este mundo, somos apenas um vaso de barro, somos barro mesmo, esse corpo é pó, ele vai voltar para o pó. Mas ele mostra algo importante. Mesmo nesta fraqueza humana, Deus quis fazer o seu palco.
Deus quis fazer a sua morada. Você pode adorar a Deus nesta noite? Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu sou apenas um vaso de barro. O que me torna especial é que o Senhor está neste vaso. O que torna o crente especial, irmãos, é porque ele é um vaso de barro. Nós somos frágeis, mas o Espírito de Deus habita em nós. Há um poder que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Irmãos, isso é glorioso. Sabemos que somos vasos de barro, mas dentro deste vaso tem algo precioso, valoroso, que é a presença de Deus na nossa vida. E é por isso que alguém nos vê e não dá valor, critica os crentes, é porque está vendo só o vaso de barro. Mas o crente entende que há algo dentro dele especial. Há algo glorioso. Isso é a importância de nós estarmos confiando no Senhor, irmãos. Confiar nele. Dizer: Senhor, eu sou de barro. Eu sou frágil, mas o Senhor é poderoso. Eu não dou conta, mas o Senhor me sustenta. Sozinho eu não posso ter uma fé perfeita, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo eu vou avante. Eu vou prosseguindo. Aleluia. Olha algo importante aqui, irmãos. Porque se esse tesouro está em nós, nós vamos ser atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos pressões, temos perseguições, temos lutas, temos dissabores enquanto vivemos nesta terra. Ficamos perplexos diante de algumas situações, mas nós conseguimos superar por causa da graça de Deus na nossa vida. Quantos de vocês já foram atribulados? Passaram por tribulações, mas quando você pensou que ia perecer, chegou a alegria do Espírito Santo na tua vida. Chegou renovo, ricanta labaço de cantas nébia. E nesta noite tem renovo para alguém que está angustiado aqui. Ei, vaso de barro, tem tesouro aqui, porque o tesouro habita em ti. Tem renovo. Aleluia. Ficamos perplexos, mas não desanimados, porque temos a presença do Senhor. Quando a gente pensa em desanimar, sabe o que o Senhor diz para nós? Tenha coragem, seja forte, põe-te em pé, não te mandei eu, a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa nesta tua fraqueza, meu servo. Aleluia, glória a Deus por isso, aleluia, isso é maravilhoso, irmãos, porque temos a presença dEle. É por isso que a gente não desfalece. É por isso que a gente enfrenta lutas, tribulações, adversidades, tamanhas afrontas do vil tentador a todo instante. O mundo nos afrontando, o mundo nos perseguindo, mas a gente está de pé, porque tem um tesouro nesse vaso. Alguém olha e diz: como pode? O tesouro está lá dentro. O diabo olha e diz: não tem como destruí-lo, porque o tesouro está lá dentro. Tem tesouro de Deus aí na tua vida. É por isso que o inimigo não te destruiu, é por isso que o inimigo não nos sucumbiu, porque tem presença na nossa vida. Tem algo especial de Deus na nossa vida. Por isso é importante nós não desanimarmos, mesmo quando nós passamos por tribulações. É bom que eu vou escrevendo e vou falando para mim mesmo. Aleluia. E aí ele traz algo interessante aqui, irmãos. Para nós corrermos aqui, versículo 13. Versículo 13, Júnior. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. O 14. Sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará. Sabe o que Paulo estava falando? Ele fala da fé, ele fala da esperança, ele fala da ressurreição. 3 coisas importantes.
Paulo estava dizendo, primeiro eu criei. Eu criei. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que pode ter na vida de um crente é ele crer na palavra. É ele crer no Deus que o chamou. É ele crer na vida eterna. Paulo disse, crie. Eu não estou falando do evangelho que eu não creio. Paulo estava dizendo, eu não estou ensinando o ensinamento que eu não creio, mas eu criei primeiro, irmãos. Aleluia! O crente não fala besteira, ele fala daquilo que ele crê. Se ele crê em Cristo, se ele crê na vida eterna, se ele tem uma fé salvífica, é isso que ele vai falar. Ele disse, falei. Aleluia! A segunda coisa, vem a fala. É uma fé que fala. A fé que nós temos não é uma fé muda, mas é uma fé que fala. Fala através da nossa vida, fala através das nossas palavras, fala através das nossas ações, fala através do agir de Deus na nossa vida. É algo maravilhoso. E ele diz, nós temos uma esperança. Irmãos, nós temos uma esperança. Temos uma esperança. A gente sabe que principalmente hoje para a família Ferreira é um dia de muita tristeza. Mas tem uma esperança, que aquela serva dormiu em Cristo, e que já está com o Senhor. Irmãos, nós não podemos viver sem essa esperança, nós temos que viver firme nessa esperança, que se a gente partir hoje, pode até alguém ficar chorando, mas nós somos ao encontro do Senhor, é para lá que nós vamos ver. É para lá que nós estamos indo, Ramai decanda lamada, raço decanta ramanaia. É para lá, é para aquilo que é eterno, é para lá. Aleluia, aleluia. A certeza da ressurreição de Cristo. O Cristo ressuscitado, irmão, é a certeza que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo é o mesmo Deus que vai ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo no dia do arrebatamento. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, irmãos, não quero que seja ignorante acerca dos que dormem. Mas nós não somos como os demais que não têm esperança. Ele disse, um dia a trombeta vai tocar. Um dia a trombeta vai tocar e nós, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor. Irmãos, a gente precisa de deitar na nossa cama, orarmos esperando o arrebatamento, dormirmos esperando o arrebatamento. A gente precisa de acordar de manhã esperando o arrebatamento. A gente precisa de almoçar, passar a tarde esperando o arrebatamento. A gente tem que entrar o anoitecer esperando o arrebatamento. Irmãos, ele vai acontecer. E se o Senhor nos chamar, a gente não sabe o horário, mas a gente está esperando o Senhor. A gente está esperando. Estamos aguardando, e eu finalizo esta palavra com a renovação do nosso interior. Irmãos, a gente precisa ter o interior renovado, porque esse exterior murcha, acaba, se vai. Por isso que ele termina dizendo, versículo 15, por isso não falecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ele não está falando de pecado, ele está falando das lutas. Tem tantas pessoas que se acabaram tão cedo, envelheceram tão rápido, por causa das lutas, das adversidades, das dores que enfrentam nesta terra. Mas Paulo disse, ainda que a gente venha, esse exterior vai deteriorando, tinha força e hoje não tem mais, tinha vigor e hoje não tem mais, mas dentro do seu coração tem algo importante, aleluia, o interior contudo se renova de dia em dia. Se coloca em pé. Diga comigo, tem um desgaste exterior. Cada um de nós temos o nosso desgaste exterior, não temos? Temos, irmão. Talvez tem dia que até o semblante está desgastado. Mas tem algo especial.
aleluia, tem uma renovação diária. Você entra lá no seu quarto, é renovado. Você lê a palavra, é renovado. Você chega na casa do Senhor, é renovado. Você está andando na rua, é renovado diariamente, irmãos. Por isso que o crente precisa ser renovado, fortalecido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque as coisas, acho que é o 15, aleluia. Volta o 14 ali. Eu não coloquei o versículo aqui. Mas a nossa leve e momentânea tribulação. É o 18, é? 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? O exterior está se desgastando, mas o interior está se renovando, porque sabe que tem algo melhor esperando na eternidade. A gente entende que aqui nós somos passageiros, mas tem algo especial para nós na eternidade, aleluia. Porque a nossa leve, põe o 18. Não atentando nós nas coisas mas, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são o quê? Ou seja, olhe para o invisível, meu irmão. Larga de ficar olhando para esse corpo abatido. Larga de ficar olhando para as circunstâncias. Aleluia, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterna. Eu fecho esta mensagem dizendo, irmãos, vamos sair daqui nesta noite, dizendo, Jesus, eu quero estar mais firme. Nada vai me abalar. Nada vai me tirar mais da tua presença. Quem sabe já teve muitas coisas que já nos tirou da presença do Senhor. Mas disse, Senhor, eu vou ser mais crente. Eu vou mudar dentro da minha casa. Eu vou mudar no meu local de trabalho. Mas não é para pior não, é para melhor. Ser mais abençoador. Ser mais cheio do Espírito Santo. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, tem glória, tem unção, tem poder, tem renovo, tem bênção. Paulo estava dizendo, nós desgastamos e passamos tantas coisas por amor de vós, para poupar vocês, para trazer a mensagem para vocês, para que vocês vivam esta vida em Cristo. Saia daqui dizendo, Senhor, eu quero viver a minha vida em Cristo. Irmão, se desapegue das coisas desta terra. Tem tanto crente se corrompendo. Tem tanto crente abandonando o primeiro amor. Por causa das coisas desta terra, brigando. Irmão, isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui vai acabar. Mas a igreja vai subir. Tem algo especial esperando a igreja. Tem algo glorioso esperando a noiva. Foque no que é eterno. Pode ser hoje o arrebatamento da igreja. Enquanto vida eu tiver, eu vou dizer, Jesus está voltando. Enquanto eu estiver naquela rádio, eu sempre vou terminar dizendo, se Jesus não voltar, amanhã eu estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E enquanto Ele não volta, Ele está colhendo. Ele está colhendo. Ele está levando. Mas que a gente possa estar na presença dEle naquele dia.